Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Confesso que eu já queria ter trazido esse vídeo antes para vocês, mas eu não consegui por N motivos. Essa faxina foi uma faxina pesadíssima que eu fiz no final do ano. Eu dividi ela em 3 vídeos, então vocês vão acompanhar hoje 2 dias que eu fiquei limpando somente a cozinha, mas eu deixei ela completamente limpa e organizada. Eu limpei as paredes, limpei os armários por dentro e por fora, lavei geladeira, tanto dentro quanto fora. Então a cozinha ficou extremamente limpíssima. É, Ao longo dos dias vocês vão acompanhar as próximas faxinas. Eu iria postar esses vídeos em dezembro, né, para juntar com os vlogmas que eu estava gravando, mas não foi possível porque a gente foi fazer um serviço extra. Mas sem mais delongas, já quero pedir para vocês se inscreverem nesse canal, me seguir no Instagram, porque lá eu tô postando bastante coisa em tempo real. Vou deixar o link do Instagram aqui no box de informações e vou compartilhar um pouquinho de tudo que aconteceu esses últimos dias aqui com a gente. Aí nesse take eu tava apresentando tudo que eu iria fazer na cozinha, né? Falando que iria começar pelo aquele cantinho em L, que tava uma mesinha mais a cadeira, aí é onde eu vou começar a limpar agora. Eu fiz até uma introdução, mas eu resolvi agora não postar com a introdução, nem com as partes que eu falava, porque a gente resolveu é, mudar todo o layout e a estrutura do vídeo, só que eu também não queria perder esse vídeo, porque foi um vídeo que foi bem gostoso de gravar. A diferença ficou muito gritante e eu acho que vai ficar um resultado legal e também vai dar para aproveitar, atualizar vocês, contar bastante coisa que aconteceu por aqui e compartilhar com vocês também algumas dicas. Gente, falar em dica, vou deixar para vocês o link aqui também. Tudo que eu for usando de legal, de diferente, eu vou deixar aqui no box de informações para vocês também. Essa escova, ela é maravilhosa. Eu comprei ela na Veste Casa, mas já tem algum tempo, acho que já tem um ano. A gente comprou ela até pra Maria Brasileira, quando a gente ainda tinha Maria Brasileira pra usar pra limpar rodapé, porque ela facilita bastante. Mas depois que a gente vendeu, né? ah, eu já utilizava ela antes aqui em casa, depois que a gente vendeu, ela ficou exclusiva só aqui de casa. Então eu adoro usar ela porque ela me auxilia nos cantinhos mais difíceis. Ela tem vários bicos, então tem escova de cantinho, tem vários tipos de fibras, né, que são as esponjas. E aí eu fui lavei toda a parte de cima dessa faixa que tem no meio da parede e o Miguel veio me ajudar e fez a lavagem de toda a parte de baixo. O Miguel, ele é bem caprichoso e nesses últimos tempos, né, depois que de tudo que aconteceu comigo, pra quem não sabe, eu vivi um processo muito difícil, um processo muito grande, no qual eu quase fui, né, embora desse mundo, quase que eu morri, de verdade. Fiquei entubada por alguns dias, fiquei 10 dias entubada, decorrente de uma insuficiência respiratória aguda grave. Então, eu já sou uma pessoa asmática, peguei uma gripe e aí aconteceu tudo isso, mas também muito pelo procedimento que foi feito a hora que eu dei entrada no pronto-socorro. Então, eu quase morri, né? Eu fiquei internada 10 dias na UTI, entubada, mas ao total 3 ou 4 dias, não me recordo agora ao certo, internada mesmo no hospital. Mas deu tudo certo, voltei para casa e tudo isso que eu passei hoje eu entendo que serviu para fortalecer a nossa vida, a nossa família. O ano passado não foi um ano fácil. Eu passei por alguns processos difíceis. Vocês acompanharam um pouquinho aqui. Eu não consegui compartilhar do jeito que eu gostaria de compartilhar, porque eu estava no meio do furacão. Não que hoje a vida seja mais fácil, porque não está, mas hoje eu me sinto mais forte, mais resiliente. A minha família está mais unida, né? Eu, Fabiana, a gente conseguiu alinhar muitos pontos que antes a gente não conseguia. E hoje eu posso dizer que eu estou muito mais feliz, muito mais madura. E eu tenho certeza que tudo que aconteceu foi para aprendizado, foi para valorizar as coisas que a gente tinha, porque às vezes a gente vive tanto aquele processo de. Ai, chegar no objetivo final, chegar na faixa de
de final, né, de finalização, consegui, alcancei o que eu queria e acaba esquecendo de viver e aproveitar tudo que a gente está passando no meio, né, desse processo. A gente, depois que comprou a Maria Brasileira, entrou muito nesse piloto automático de querer vencer, de querer fazer dar certo, de querer, né, furar uma bolha, quebrar uma barreira, que a gente sabe que existe sim. A gente não veio de berço de ouro. A minha família em específico, eu digo, da minha parte mesmo, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente viveu coisas muito difíceis, principalmente eu, minha mãe e meu irmão. Minha mãe separou, eu era bem novinha. Então tem muitas questões e muitas coisas que hoje eu entendo do meu comportamento, da minha personalidade, dos meus sentimentos, que não são culpa minhas, são coisas que aconteceram e que eu tive que passar, que presenciar, que vivenciar. E que acabou respingando em todo o meu desenvolvimento, enquanto eu ainda era uma criança que estava chegando na sua fase de adolescência, que a gente sabe que é uma das fases mais delicadas, principalmente, né, quando a gente tem um pai até uma certa idade e após ali a gente acaba perdendo pro álcool, né? E, enfim, eu não quero ficar falando sobre isso aqui. Acho que vocês já sabem bastante coisa é, vinculada a isso. Eu quero muito que vocês entendam que isso fez parte da minha história e que hoje eu consigo pontuar cada coisa. Eu ainda não cheguei no ponto que eu quero chegar como pessoa, mas eu consigo entender que cada coisa que eu passei serviu para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu amadurecimento, para que eu entendesse muita coisa que eu passei anos sem entender. A gente, no final do ano, pausou os nossos planos para ajudar algumas pessoas e, infelizmente, a gente hoje entende também que não foi a atitude mais correta a se fazer. A gente não deveria ter feito isso. Mas também, gente, tudo, como eu acabei de dizer, serve de aprendizado. A gente passou pelo que a gente teve que passar, tivemos uma grande decepção com uma pessoa que a gente gostava muito e achava que sim, era uma pessoa ok, uma pessoa boa, uma pessoa que, sabe, sempre transmite uma coisa que não é verdadeiramente. Mas a gente tem que passar, porque hoje eu entendo que pra gente chegar na frente com a vitória, com tudo que a gente quer, almeja, sonha, batalha e corre atrás mesmo para conseguir, a gente não pode ter certos tipos de pessoas na nossa vida. Então a gente optou, fez sim uma escolha errada, mas eu não me arrependo porque eu fiz por amor mesmo, por outras pessoas e acabei me decepcionando com mais de uma pessoa, mas tá tudo bem, né? Isso não me diminui como pessoa, não me diminui como mulher, não me diminui como nada, só me faz entender que a gente não pode confiar em todo mundo e que nem todo mundo vai estar preparado para suas vitórias. Amigo, a gente sabe que é amigo mesmo, gente, quando ele tá contigo na sua vitória, quando ele torce e vibra pelo pelo seu melhor. Agora, aquele amigo que quando você tá na merda, ele se mostra presente, quando você tá com dificuldade, quando você tá morrendo, igual quase eu morri, ele tá lá com você, aí é muito fácil, né? É muito fácil porque você tá menor que ele, porque você tá diminuído, porque você faliu, ou porque você tá doente. Ou porque você tá doente. O ano passado a gente passou por muita coisa, como eu disse, né? Mas como eu costumo também dizer, eu não estava aqui, eu estava descansando. Eu tive um processo de encontro com Deus, de evolução espiritual maravilhoso. Então, quem sofreu mesmo foi o Fabiano. E ver ele se decepcionar com essas pessoas, né? Principalmente com uma pessoa que era muito ligada a ele, foi muito dolorido, mas a gente entende também que foi necessário, que essa pessoa não merecia estar do nosso lado. Gente, voltando um pouquinho pra faxina, vocês viram que eu limpei todo aquele cantinho, já lavei a geladeira todinha por fora. O Miguel, ele tá me ajudando muito, ele me ajudou na faxina da cozinha, ele me ajudou nela inteira. Foi uma faxina bem chata, deu bastante trabalho, foi bem cansativa, mas o final, assim, ficou muito bom. Essa casa é muito diferente da casa que eu morava. Essa casa foi a casa que eu cresci, né? A casa da minha mãe e do meu pai.
Após o falecimento dele, algumas pessoas queriam pegar essa casa e aí acabamos optando por vir morar aqui. E essa casa, ela ficou estagnada no tempo desde que a gente saiu daqui, desde que Gente, eu eles se tava ajudando minha mãe separaram. a cortar, tava segurando aqui. Só que daí, escorregou na minha mão e foi parar aqui. Foi tipo MLG de Minecraft. Quem joga Minecraft vai entender. Então, é uma casa que tem muita coisa para fazer. A gente já fez bastante coisa, mas ainda tem muita coisa estrutural, muita coisa estética mesmo para fazer. Mas eu creio que Deus vai continuar nos sustentando, nos dando todas as ferramentas que a gente precisa para que essa casa fique perfeita do jeito que ela merece, do jeito que a minha mãe merece e do jeito que eu me recordo de quando eu era criança ainda. É, esse armário é um armário bem pequenininho. A minha cozinha de Mongaguá, da outra casa, ela era enorme, ela já estava toda certinha, com os armários, tudo bonitinho, do jeito que eu planejei, com as prateleiras, toda organizada. E essa falta bastante coisa, e ela é bem mais apertada do que a outra. Então eu tive que me desfazer de bastante coisa, tive que adaptar alguns armários que não eram daqui. Depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver a hora que eu for limpar o fogão, o armário do fogão que eu embutiu o cooktop, era uma cômoda e a gente fez uma adaptação. Esse armário era um armário que ficava lá na casa de Mongaguá quando a gente começou a alugar ela pro Airbnb, mas a gente não tem mais aquela casa e aí eu trouxe algumas coisas e esse armário veio junto. Antes a gente organizava aí as coisas da Maria Brasileira, mas depois eu deixei essa parte de baixo para colocar a despensa, que vocês viram antes que ficava tudo bagunçado. E aí a gente colocou uma Gente, olha, prateleira no uma meio. prateleira, Olhem a o Miguel diferença que explicando faz. isso Fala pra sério. vocês, que gracinha. Gente, isso daqui tava uma partícula de caos. Tava tudo em todo lugar. Por causa que a gente não tinha isso, essa mini prateleira, Como ajuda, né? tava um caos, tava um caos. Ficou muito bom. E aqui também. Ficou muito bom, muito, muito bom. Agora a gente vai fazer uma pausa para Comer. almoçar. Esse armário aí que eu falei pra vocês anteriormente, que era a cômoda que antes ficava no meu quarto. Essa cômoda era da minha sogra. Ela deu pra gente já há algum tempo. E aí, como a gente comprou um guarda-roupa aqui pra essa casa, eu não via mais sentido em ter a cômoda e ia me desfazer dela. Mas eu também precisava de um fogão, porque o meu fogão só funcionava uma boca. E a gente comprou esse cooktop e eu achei que ficou ótimo aí, porque como essa cômoda é uma cômoda bem grande, se eu não me engano, ela tem 1,50 m de comprimento, eu consegui ter uma bancada boa para me apoiar, né, para me ajudar na hora de cozinhar. Ainda consegui colocar na parte das portas o botijão de gás e deixar em cima bem arrumadinho. Coloquei por trás dela, onde vocês viram no começo do vídeo eu limpando, aquele forro de PVC, porque como é forro normal de móvel, fica feio. Eu ia pintar, mas também não ficou legal, então eu revesti inteiro atrás e ao lado de forro de PVC. Em cima eu coloquei um papel de parede. Ele aguenta a temperatura, ele aguenta a água, ele é resistente, né, a altas temperaturas e a água. E coloquei aí em cima, ele é meio que laminado pela parte da cola, então ele ficou muito bom e deu um efeito muito legal. Só que agora ele já tá bem velhinho, então eu tô pesquisando outras opções de papel de parede para colocar nele, e aí eu já vou revestir o outro móvel que vocês vão ver também. Para ficar tudo igual, né? As bancadas ficarem igual. Eu acho que eu vou revestir tanto a bancada da pia quanto o outro armário e mais uma bancada que a gente fez de madeira para ficar ornando tudo, não ficar essa diferença de móveis que a gente vê que uma coisa não combina com a outra. Gente, agora falando deste fogão. Desde que eu fiquei internada, né, isso em junho, do final de junho até o começo de julho, eu não limpei, né, nunca mais eu fiz uma faxina nesse fogão. E aí vocês viram que eu raspei, eu fiz bastante, eu lavei diversas vezes, mais de 10 vezes eu lavei, tanto com a máquina quanto com a mão, quando fiz raspagem. Depois que eu raspei, eu lavei de novo e saiu bastante coisa, então a gente tem que fazer mesmo essa manutenção frequentemente para facilitar os nossos dias depois, né, meninas? Depois que eu fui fazendo tudo isso, aí eu fui limpar as gavetas, organizar tudo. Eu usei
usei esse aspirador tanto para tirar o restinho das espumas que caíram nos buraquinhos do fogão, quanto para ir limpando as gavetas, os armários por dentro, porque facilita bastante. E aí o Miguel já foi organizar para mim as colheres, né, as facas, os talheres em geral, todos os outros itens da gaveta. Aí eu fui organizando com ele foi me auxiliando também. Também me auxiliou na parte dos potes. E quando eu falo que todo o processo que a gente passou ano passado serviu para nos unir, para nos fortalecer quanto família, é a mais pura verdade. Eu acho que foi um dos processos mais dolorosos que eu vivi o ano passado. Quem lembra, no final do ano retrasado, em dezembro de dia 23, mais ou menos, de dezembro do ano passado, do ano retrasado, 2024, eu descobri que eu estava grávida. Em fevereiro de 2025, eu perdi o bebê. Entrei num quadro depressivo bem triste, porque a gente já estava tentando há alguns anos. A gente também está na fila de adoção. Então, foi um processo bem doloroso. E depois disso, passaram alguns meses, né? Em abril, quando eu tava um pouco melhor no fim de abril, começo de maio, aí eu peguei uma gripe no meio de maio e essa gripe sarava, piorava e ficava nesse vai e volta. Aí em junho, desculpa, acabou que essa gripe deu uma piorada. Eu peguei uma gripe bem forte mesmo e acabou que decorreu tudo que ocorreu. Eu fui parar no hospital, dei entrada no pronto-socorro, do pronto-socorro fui pro CPAP, fui pro tubo, ouvia os médicos falarem no meu leito, né, ao lado da minha cama, que eu não resistiria. Eu ouvia as enfermeiras, né, falarem, ai, que dó, ela tem um filho pequeno, o marido dela vem todo dia, ele tá bem abalado. E eu entendo que eu tinha que passar por tudo isso. Após isso, a gente acabou tendo, né, sendo obrigados a vender a Maria Brasileira, porque ela não estava nos rendendo o que a gente precisava. A gente acabou adquirindo algumas dívidas muito altas e a Maria Brasileira não estava sendo suficiente para conseguir ajudar a gente a pagar essas contas. Aí começou a apertar muito e fora o psicológico da gente que já tinha ido para longe, né? Trabalhar com mão de obra, a gente sabe que é muito difícil, né? Os empresários sabem que é muito difícil. Isso não é uma dor só minha aqui na Praia Grande, isso é uma dor de todo mundo que tem empresa. Então, a gente sentiu muito isso e acabamos tendo que nos desfazer da nossa empresa quase que de graça. Então, foi meio que tudo que a gente investiu ficou por lá mesmo. A gente não conseguiu de volta. Isso pesa muito, né, gente, em cima de uma família. A gente ainda tá tentando entender tudo que vem acontecendo. Depois disso, a gente já, no processo ainda, antes de eu internar, a gente já estava desenvolvendo alguns hambúrgueres artesanais para a gente começar a fazer esse delivery mesmo aqui em casa. Aí a gente começou, tava dando bastante certo, a gente conseguiu alguns clientes e tudo mais, mas com a chegada do final do ano e não tava tendo tanta saída também, a gente optou por ajudar essas pessoas que acabou depois nos prejudicando, porque a gente ficou sem nenhuma coisa, sem outra. E hoje, sinceramente, a gente está vivendo a pior fase financeira das nossas vidas, mas também a melhor fase como família. A gente tem se entendido melhor, a gente tem estudado, evoluído. É tanto que essa faxina eu precisava fazer, organizar todos os detalhes da minha casa, porque eu precisava entender e organizar também tudo que estava acontecendo dentro da minha cabeça. A gente às vezes não entende o porquê tá tudo tão bagunçado e a gente não quer levantar, não tem forças para levantar, arrumar a casa, mas a gente tem que entender também que quanto mais bagunçado está o ambiente, né, que a gente tá inserido, mais bagunçado fica dentro da gente. Embaixo da pia, vocês viram que eu organizei todos os fios, todas as ferramentas, todas as latas de tinta, verniz, produto que tem para casa. Então, eu deixei tudo organizadinho. Já arrumei o armário também.
esse preto com as portinhas brancas, organizei todos os potes, eletrodomésticos, todas as panelas, me desfiz de muita coisa que eu não queria mais aqui na minha casa, que não fazia mais sentido pra mim. Esse dia aí que eu já tô com outra roupa, é porque a gente já foi pra outro dia mesmo, isso foi o segundo dia de faxina na cozinha, e aí eu fui limpar dentro da geladeira, fui finalizar tudo que ainda tinha ficado bagunçado, mas eu fiquei muito feliz com tudo que eu consegui fazer nessa cozinha. No começo desse vídeo, o original mesmo, eu tinha até falado que eu queria tirar esse papel de parede, mas eu não consegui tirar no dia, e agora também eu não tô vendo tanto sentido tirar, já que a gente tá com outros planos, e eu talvez não tire ele por agora, vai ficando aí até me incomodar, gente. Quando eu não estiver mais aguentando a cara dele, aí eu tiro, troco, ou a gente já vai fazer o que a gente quer fazer, que é, na verdade, tirar essa pia aí desse lugar e deixar a cozinha toda quadrada, que essa cozinha é em L e ela me incomoda bastante. Nessa parte, vocês estão vendo que eu coloquei essa estantezinha e eu coloquei algumas coisas para organizar alguns objetos aqui da cozinha. Mas também já tiramos, porque agora a gente tá fazendo geladinho gourmet, então eu usei para colocar lá na frente como uma prateleirinha. A gente colocou mais algumas coisas para as crianças e salgadinho, bala, pirulito, então ela tá sendo apoio lá para nossa lojinha. Aí fui finalizar essa cozinha toda, limpando pia, fazendo uma boa faxina. E vocês viram que essa maquininha, além de lavar fogão, lavar a parede, eu lavei o chão da cozinha todinho, lavei a pia. Ela é ótima para arear a panela também. Ela não tem um encaixe para colocar uma palha de aço, mas como ela tem uma parte que é cheia de dentinho, eu consigo encaixar um bombril ali e fica ótimo. E eu consigo arear a panela de pressão, uma panela de ferro de feijão que eu tenho aqui em casa. E eu acho que fica ótima. Tô mostrando pra vocês a estante do jeito que tinha ficado, mas lembre-se que ela não está mais nesse lugar. Na frente dessa bancada agora eu quero colocar uma mesa pequenininha, só com 4 cadeiras mesmo, redonda, que acho que não vai ocupar tanto lugar. E também quero colocar entre a sala e a cozinha, porque eu acho que vai ficar bem legal, vai criar um terceiro ambiente, mas bem pequenininho, bem aconchegante. Essa casa ela é bem pequena, ela tem apenas 55 metros quadrados, então a gente tem que se virar. Ela é 15 não, ela é 20 metros quadrados menor do que a outra que a gente morava. Então, assim, eu sinto muita diferença, mas eu gosto bastante daqui, eu gosto bastante do lugar que a gente tá. Eu sempre falo pro Fabiano, se eu pudesse, eu tirava a casa de Mongaguá e colocava no terreno daqui, porque a casa de lá era bem legal, era bem espaçosa. E mas, gente, tá tudo bem, a gente entende que faz parte do processo. E agora eu tô mostrando pra vocês por dentro das coisas como ficou, o armário de copos e pratos. Essa parte aí também não tá mais igual, porque agora a gente tá cuidando um pouquinho mais da saúde, então tem uns suplementos, eu coloquei tudo aí. Essa gaveta eu coloquei coisas descartáveis, papel filme, papel de alumínio, saquinho pra separar mistura, balança, essas coisas. Também deixei fácil a minha trena, porque aqui em casa vocês sabem que eu sou pereirão, então eu coloquei a trena aí pra ficar fácil. E esse bocal é porque eu quero colocar mais uma lâmpada aqui na cozinha, porque como ela é em L, acaba que a iluminação não distribui certinho pra toda a cozinha. A geladeira também ficou maravilhosa, tudo limpinho, tudo higienizado, pronto pra ir no mercado e deixar ela cheia. Esse espaço aí que eu falo pra vocês que eu quero colocar uma mesa redonda e depois que eu tirei essa estante ficou melhor ainda, ficou maior ainda, né? Eu tô até sentindo falta de alguma coisa porque tá um espaço meio que vago, mas ainda não é o momento de comprar nada, então tá tudo certo. Aí embaixo do fogão, vocês acreditam que desde que eu tinha comprado esse fogão, eu não tinha colocado ele na tomada porque não tinha tomada, então eu liguei agora ele na tomada, agora ele está de fato elétrico. Essas duas caixas são alguns itens e alguns produtos, né, profissionais que ficaram ainda da Maria Brasileira, então eu deixo eles aí embaixo também, estão bem guardadinhos.
quietinhos, não estão me atrapalhando, porque assim eu também consigo utilizar quando eu precisar. Tipo, agora eu estou pintando a minha garagem, então depois eu vou precisar usar alguns produtos para fazer uma limpeza pós-obra no chão mesmo, né? Porque sempre cai alguma tinta, alguma coisa, então a gente vai pegar daí da onde a gente tem para nos auxiliar. O fogão ficou impecável, ficou como novo, mas deu muito trabalho. A bancada também ficou limpinha. Em cima eu só deixei essa tábua de vidro, um descanso de panela, né? Porque isso a gente usa sempre. E esse joguinho de colheres de bambu, mais o sal. Embaixo tá óleo, vinagre e uma caixinha com alguns temperos. Nesta outra bancada, eu deixei minhas bombinhas, algumas vitaminas e a Alexa. Do lado eu coloquei esse bambuzinho que eu deixo, eu cultivo ele na água, né? Porque eu acho que fica bem bonitinho e ele fica bem saudável. E também coloquei esses potinhos, porque o Fabiano quebrou alguns potes meus, inclusive eu vou deixar o link aqui do vendedor. Tudo que eu for deixando o link aqui, gente, é da Shopee. Eu vou ver se eu deixo também da boleira e da garrafa térmica, que sempre que ela aparece, sempre tem alguém que me pergunta. Vou deixar tudo aqui no box de informações. E aí eu vou mostrar para vocês por dentro de como que ficou. Gavetas organizadas, lembrando que essa quem organizou foi o Miguel, então ficou ótimo. Essa parte aí de trás são aquelas que não tem jogo, mas são aquelas facas boas de verdade, não são aquelas de mesa. Essa corta mesmo, né, que é de churrasco, então eu deixei atrás algumas. Tem alguns moldes de hambúrguer, tampinha da nossa chapa, tem espátula, tem triturador de alho, tem concha, faca para corte de carne, descascador de legumes, tem socador, né, para fazer bebida, tem mini ralador de alho também, tem, enfim, essas coisas que a gente precisa na gaveta, copinho de remédio. E também deixo nessa primeira gaveta o meu filtro de café, porque fica mais fácil. Na segunda gaveta eu deixei pano de prato, guardanapo, toalhas da mesa e os paninhos que eu uso aqui, tanto na limpeza da casa quanto na pia. Então, todos os meus paninhos ficaram aí. É, e do outro lado ficou meu suplá, meus jogos americanos e as capinhas de suplá também. Nessa terceira gaveta, enquanto está pausado, tem algumas coisas da hamburgueria e também eu coloquei algumas sacolas retornáveis. E na última gaveta eu deixei todas as ferramentas soltas, chave de fenda, chave Phillips, pincel, rolinho, tudo relacionado a isso eu deixei nesta última gaveta. Já indo para o outro móvel, um lado eu deixei todo de pote, no cantinho eu deixei as panelas que a gente mais usam, né? Que a gente mais usa, frigideiras atrás, essas três panelas que são de um jogo na frente. E a cuscuzeira, porque assim ficou bem organizado e fácil de a gente pegar, como não sou só eu que cozinho e não sou eu que guardo a louça, então eu acho que fica mais fácil de organizar e de pegar, acho que ficou ótimo. E do outro lado eu deixei as panelas maiores e embaixo os eletrodomésticos. Esse arroz tá aí porque eu não tenho pote de arroz ainda, eu tenho que comprar. E mesmo assim, quando a gente coloca no pote de arroz, não vai tudo, né? Então, o arroz aberto eu deixo aí. Essa prateleira de cima eu coloquei esse jogo de panela Ágata, eu acho que é assim que fala, né? Que eu dei pra minha avó há algum tempo atrás e depois que ela faleceu, todo mundo achou justo que ela voltasse pra mim, né? Então eu tenho essas panelas com muito carinho. Embaixo da pia, como eu tô mostrando pra vocês, eu deixei a ração dos gatos ali, onde eu tô apontando tem um gesso, que eu tenho que terminar a parede de pedras da sala e organizei também as outras coisas que a gente tinha aqui de reforma. Esses potes de vidro eram alguns potes que meu pai tinha com muitas coisas, gente. Tem pego parafuso de tudo quanto é jeito, porca. Enfim, a gente deixou tudo ali. Essa caixa organizadora tem fios. Depois eu até mudei algumas coisas, porque eu coloquei outras caixas que ficavam lá na área de serviço embaixo da pia também. Então ela tá um pouco mais cheia, mas ainda tá organizadinha, tá tudo na nas caixas organizadoras. Panela de arroz e air fryer eu deixei em cima da pia, deixei pra ficar organizado, tá do lado da tomada, então ficou tudo certinho. E
Esse escorredor também, eu que dei uma inventada nele, eu comprei 2 peças iguais para colocar nas laterais. Como essa pia é uma pia de 2 cubas, eu não vejo necessidade de usar as 2, eu deixo uma para escorrer louça, então eu uni essas 3 peças e montei. Eu acho que fica muito bom e a gente pode utilizar tanto para escorrer louça quanto para colocar os legumes e frutas que a gente lava. Gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com esse depois da cozinha que tava caótica. A organização me deixou muito feliz, principalmente da cozinha, que fazia algum tempo que eu tava procrastinando. E depois desse tempo que eu fiquei off de casa, ela ficou bem carente mesmo de uma faxina pesada, detalhada. Mas eu acho que eu cumpri com tudo que eu queria. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e me seguir lá no Instagram, que por lá também eu tô compartilhando bastante coisa. E não esqueçam que na quarta-feira teremos mais um vídeo aqui seguindo a nossa sequência de faxina do canal. Um super beijo, muito obrigada por ter ficado até aqui e até os próximos vídeos. Tchau!